E aí galera, mais uma aula do Peteco, PET Engenharia de Computação, aqui da UTFPR do Paraná. Mais uma aula hoje sobre então Arduino básico. Hoje vamos continuar a aula sobre conceitos básicos de programação. Essa oficina é ministrada por mim, Carlos Modinês, pelo Leonardo Moura e pelo Renan Sintra Vilaça, todos alunos da UTF. A gente já está montando uma playlist já faz um tempo, então se você ainda não viu os vídeos anteriores, corre lá e veja. Essa é a aula 6. E vamos nessa. Bom, hoje a gente vai ver um pouco sobre condicionais e laços de repetição. Eu tinha dito anteriormente que a gente ia continuar o nosso código que a gente fez na aula 5, mas a gente vai fazer um novo daí, beleza? Bom, o que são condicionais? Condicionais elas servem quando você quer executar um código só caso o código naquele momento atenda aquela condição. Então, por exemplo, aqui está indicado, perdão, se a condição for atendida, eu executo o código. Se não, eu posso realizar outro código ou simplesmente não realizá-lo. Tem essas duas opções. Ou realizar outro ou não realizar nenhum. Bom, a gente vai implementar um if else posteriormente no exemplo. Aí eu vou explicando melhor, aprofundando melhor. Laço de repetição. Laço de repetição é quando você quer repetir determinada parte do código, ou mudando alguma coisa, mudando um contador, ou não sei, mudando a posição do seu vetor. A gente vai fazer isso hoje, tá bom? Vai mexer um pouquinho com o vetor. A gente pode usar um laço de repetição. Existem três aqui, os principais na linguagem Arduino, que é o C, que é o do while. Bom, o do while, ele inicia Deixa eu pegar o apontador. Ele, a gente inicia o código e ele realiza uma operação e depois ele vai verificar se eu atendi a condição de parada. Então, independente da condição de parada, pelo menos uma vez o código vai ser executado. Aí, depois, posteriormente, vai depender da condição do while, senão ele pode voltar a repetir ou não, dependendo da condição de parada. Perdão, aqui. O while é um pouco diferente, porque ele só vai executar o código a primeira vez se a condição de parada não for atendida. Então tem que atender a condição primária assim, para eu executar o código, beleza? Então essa é a principal diferença, um executa pelo menos uma vez, o outro depende da condição de parada. O que a gente vai implementar hoje é um for, que é um pouquinho mais completo, ele já implementa um contador pra gente. O for, ele bem mais parecido com o while do que com o do while, porque ele vai depender também da condição de parada, mas ele já implementa para a gente uma variável que a gente costuma usar como contador ou iterador, ali no início, né, aqui. Aí posteriormente vem a condição de parada, ele também te dá a chance de colocar uma ação por execução. Normalmente a gente itera esse contador aqui, por exemplo, se o contador inicia em 0, a gente declara aqui, declara uma condição de parada e pode falar que tipo, a cada interação nosso iterador ou contador vai aumentar 1. Bom, eu vou abrir agora o Tinkercad para a gente ver a implementação. Eu já estou aqui no Tinkercad e como vocês podem ver eu já montei um pedaço do circuito aqui. Esse circuito que a gente vai montar hoje, a gente vai tentar acender os 3 LEDs da maneira mais eficaz assim. Posteriormente vocês podem tentar fazer um piscar de cada vez, ainda mais vendo as aulas posteriores que vão abordar melhor isso, delay e tudo mais. Então, primeiro a gente vai aprender o for, como é que a gente vai fazer isso. Eu montei aqui um circuitinho, vou mostrar para vocês. Aqui eu estou ligando os 3 LEDs na saída 13, 12 e 11, com um resistor de 220 ohms. Tem um cálculo para você fazer pro resistor do LED, então eu não vou abordar isso aqui. Mas se quiser é bem simples e o 220 ohms atende bem assim quando a gente está usando Arduino. Então aqui eu coloquei o resistor, a saída aqui no ânodo, aí o cátodo pro terra, beleza? Tá, o que a gente vai querer fazer hoje é acender todos os LEDs de uma vez, da maneira mais eficaz assim. Então, como eu mostrei anteriormente, a primeira coisa que a gente pode fazer é dar apelidos para os nossos pinos, com o define. Então vamos lá, pino 11. Ok. Aqui no setup, como a gente conversou da outra vez, a gente vai
vai definir se o pino vai ser de entrada ou de saída. Então, a gente quer acender 3 LEDs no primeiro momento da melhor forma. Então, uma forma seria bem simples, né? A gente poderia fazer um write, digital write. Eu vou acender o LED 1. E vou deixar ele alto. Vou sair da alta. Vou fazer a mesma coisa pro 2 e pro 3. Beleza. Tá, talvez essa não seja a melhor forma de fazer isso. Até porque podem ocorrer casos que, caso eu queira adicionar mais LEDs, como é que eu faria isso? Eu iria um por um aqui, teria que mudar em 3 partes do código. Teria que vir aqui, colocar um novo define, um novo pinmode e um novo loop. Eu acredito que essa não seja a melhor forma. Aqui eu errei também. Vou arrumar aqui. Aqui funciona. Vamos iniciar aqui. Acender os 3 LEDs aqui, tranquilo. Mas e se isso começar a crescer? Eu vou montar agora com 6 LEDs e vou mostrar aí pra vocês como é que fica, beleza? Terminei de montar aqui, montei os 6 LEDs agora. Se a gente quiser acender os 6 agora, a gente teria que copiar tudo isso novamente. Pô, 10, 9, pino 8. Colocar os outputs. Quatro, 5, 6. Aqui 4, 5, 6. Só os apelidos dos meus pinos, né? Todos eles output. E aqui copiar novamente. 4, 5, 6. Percebe que esse problema vai escalando conforme mais pinos eu vou utilizando. E isso serve para diversos problemas, tá? Se você quiser percorrer uma lista com nomes e tudo mais, como é que a gente pode fazer isso? Aí tem o comando for. O primeiro lugar que a gente pode usar ele é aqui para acender os LEDs. Então, ao invés da gente acender um por um, colocar todos high, a gente poderia criar um vetor de LEDs, né, de pinos, na verdade, que são números inteiros, né, 13, 12, 11, 10, 9 e 8. Então a gente poderia criar um vetor de inteiros. Eu vou chamar de LEDs. Int LEDs. Só que agora é um vetor. O que é um vetor? Um vetor de inteiros, diferente de um inteiro comum, é um local que você pode armazenar vários números inteiros. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar os LEDs aqui. A gente pode fazer isso dessa forma. Isso é inevitável mesmo. Se a gente não fizer dessa forma, a gente colocaria os nomes dos pinos. Dá para fazer também com o for. A gente pode implementar até nessa aula. LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6. Bom, e para acender ele, como é que eu poderia fazer? Aí que entra o nosso for. Nosso for pode ser da seguinte forma. A gente precisa um for que tem um contador. Nosso contador vai iniciar no 0. Então, int contador igual a 0, ponto e vírgula. A nossa condição de parada. Qual é a nossa condição de parada? É chegar no final do vetor. Então, enquanto o contador for menor que o tamanho do vetor, que é nesse momento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer o contador, vou incrementar ele. Então, contador mais. Para quem não lembra, na outra aula, o contador mais é igual a ele mesmo mais 1. Esse editor bem precário, talvez compense até fazer no Visual Studio Code e jogar para cá.
Bom, o que a gente vai fazer com cada posição do LED? Agora a gente tem que acender cada um deles. Então a gente poderia fazer digital right. A gente vai acender o LED, um vetor, uma posição do vetor LED. E que posição que é essa? A posição vai ser dada pelo contador. Então, contador. Como assim? Quando eu faço isso, eu entro no vetor LEDs e procuro a posição que o contador está. Quando o contador tiver 1, então eu vou vir aqui no LEDs e procurar 0, 1. Então, estou achando o vetor, o LED 2. O LED 2, no caso, representa o nosso número 12, pino 12. Então, quando eu jogar 1 aqui, na verdade, eu vou acender esse LED aqui. Tranquilo? Beleza. Então, aqui, contador. E a gente vai acender ele. Então, high. Vou colocar um sinal alto. Tranquilo? Tá. A gente pode rodar isso. Aí. Não precisa salvar não. Salvo aqui de vez em quando, é costume. Vamos ver se tá tudo certo. Eu esqueci do ponto e vírgula aqui em cima, ó. Então vamos simular de novo. Aí deu certo. Tá. Mas agora, esse é o melhor jeito? Ainda eu vejo muita coisa repetida aqui. E esse LED aqui não tá muito escalável, porque eu só consigo até uma posição 6. Então, caso eu queira adicionar um novo LED, eu teria que vir aqui. Define, se você quiser dar um apelido pro seu LED para deixar ele mais legível, é inevitável. Então, set. Ter que vir aqui de novo. Cinco. Não, perdão, 7. Vim aqui e adicionar um novo aqui também. Então essa eu acho que não é a melhor forma. Então eu vou mostrar pra vocês como eu acho que é. A primeira coisa que está me incomodando bastante é esse 6 aqui. Deixa eu dar um zoom. É esse 6 aqui, porque no máximo esse vetor pode ter 6 posições. Eu não posso ir mais que isso, senão eu vou ter que mudar aqui, mudar ali em cima, e a gente não quer fazer isso, a gente quer uma coisa mais fácil. Então a gente precisa descobrir o tamanho desse vetor. Bom, o tamanho desse vetor, eu vou fazer aqui, tamanho do vetor. Lembrando que a gente está usando o padrão que é meu case, letras maiúsculas que separam as palavras. Bom, um vetor, o que é? É um espaço da memória que está armazenando cada variável. E cada variável ocupa um espaço de um número inteiro. Então, como que eu poderia descobrir o tamanho do vetor? Bom, se eu descobrir o tamanho da memória, na memória, que o vetor está ocupando, então size of LEDs, isso que eu estou pegando o número do... o espaço que o vetor LED está ocupando dentro da memória. E dividir size of pelo tamanho que o número inteiro ocupa, já que é um vetor de inteiros, eu vou descobrir o tamanho do vetor. Só que se fosse um vetor de booleanos ou de caracteres, isso ia ser bem diferente, porque um booleano ocupa um espaço bem menor que o número inteiro. Enquanto um caractere ocupa um pouco mais que um booleano, mas menos que um inteiro também. Então esse valor vai mudando. Como que a gente pode deixar mais genérico ainda? A gente pode fazer a divisão pela primeira posição do vetor. Porque daí a gente está pegando o espaço total e pegando o espaço da primeira posição. Já que é um vetor do mesmo tipo, então pode ser um inteiro, pode ser um caractere, pode ser um booleano, que vai dar certo. Então, a gente tem um tamanho do vetor, e agora ao invés de ser até o contador, a gente vai vir até o tamanho do vetor. Beleza? Então, agora a gente já precisa mudar menos coisa. Agora a gente teria que mudar, caso eu queira adicionar o pino 7, eu não precisaria mudar nada aqui, eu precisaria só vir aqui e mudar. Além do define e do setup. LED 7. Tranquilo. Tá. Eu vou apagar o LED 7 aqui. Eu só queria mostrar pra vocês o trabalheiro que ia dar. Agora a gente vai tentar melhorar isso daqui.
Bom, eu só queria declarar que os pinos 13, 12, 11, 10, 9 e 8 são outputs. Como é que eu poderia fazer isso? Ele tem um apelido aqui, mas lembrando que é só um apelido. Você ainda pode chamar ele por pino 13, pino 11, pino 12, pino 10, pino 9, pino 8. Quando for mais conveniente. Lembrando que seu código tem que ficar o mais legível possível. Então, quando possível, usar o apelido. Mas caso seja uma situação meio específica, igual está sendo, a gente pode comentar o código, deixar ele comentado e deixar mais legível assim, e fazer o que a gente quer fazer, que é deixar mais simples isso aqui, a adição de novas posições. Bom, é isso que eu vou fazer. Então a gente vai fazer aqui um for. Eu vou começar da posição 13. Então meu contador agora, posso declarar um contador aqui dentro mesmo. Contador igual a 13. Eu vou fazer a minha condição de parada é se o contador for menor do que 8. Então eu só vou ter o 13, 12, 11, 10, 9 e 8. E vou fazer contador menos menos. Dessa forma, eu posso colocar aqui dentro um pmode. Agora eu vou colocar o contador, já que ele vai ser inteirado de 13 até 8. Output. Dessa forma, todo esse código aqui já saiu daqui. Você pode deixar um comentário, definição dos pinos de 8 a 13. Tranquilo? Definindo os pinos aqui no setup. Vamos ver se deu certo. Tá reclamando do size off, o ponto e vírgula aqui. Aqui size off do LEDs, né? Não do size. Aqui não tá certo. Vamos ver se esse LED está aceso. Aqui fica bem apagado, tá? Por conta do simulador. Aí, deu certo. Tá bom, mas e caso a gente queira acender só um LED, queira causar uma restrição aqui, como é que a gente pode fazer? Bom, se a gente quiser causar uma restrição, aí a gente pode usar uma condicional. Por exemplo, se eu quiser que só um dos LEDs fique apagado e o restante aceso. O que está acendendo meus LEDs é esse bloco aqui, esse for. Então a gente poderia vir aqui e fazer uma condicional. Eu só vou acender o LED se ele não for o que eu não quero acender. Então, por exemplo, se eu não quiser acender esse LED aqui do pino 12, o pino 12 representa o LED 2, se eu não quiser acender o LED 2, a gente poderia fazer uma condicional. Eu só vou acender se esse LED não for 12. Como é que eu faço isso? Eu vou em LEDs. Eu não quero acender o pino 2. O segundo LED, perdão. O LED número 2 está na posição 1. Lembrando que começa a contar a posição 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o LED da posição 1 eu não quero acender. Se o LED da posição 1... Perdão, só aqui a gente pode fazer dessa forma. Se o contador for igual a 1, quer dizer que o LED vai ser o primeiro, o de index 1. Então o LED 2. Então eu posso vir aqui e só acender. Nesse caso aqui, tá, se for igual a 1, isso quer dizer, isso é uma comparação, tá? Se o contador for igual a 1, e diferente é dessa forma aqui, com exclamação. Se o contador for diferente de 1, aí eu acendo LED, senão não. Então, se a gente rodar esse código, não é para acender esse daqui. E foi o que aconteceu. Todos os LEDs acesos, com exceção desse. Galera, então é isso sobre condicionais. Vocês vão usar bastante nas próximas aulas. Principalmente os condicionais lá de repetição. Na real, a gente vai usar todos os conceitos que a gente viu até agora para fazer projetos um pouco mais legais. Vamos ver delay, vamos ver mais coisa interessante. Então, é isso.
Valeu, obrigado, até a próxima.